Graça e paz, irmãos. Estamos hoje, chegando ao 27º capítulo do livro de Mateus. Nós estamos a cada dia fazendo essa leitura, meditando nessa palavra. Vamos orar para que o Senhor possa nos abençoar mais uma vez. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Ti, Senhor, nos abençoe, nos guarde, nos proteja e que o Seu Santo Espírito, em nome de Jesus, possa abrir o nosso entendimento para ler e compreender mais um pouco da Sua palavra. Amém. Diz assim o capítulo 27. Assim que o dia amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, anciãos do povo, conspiraram para condenar Jesus à morte. Então, amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. E sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu terrível remorso e procurou de devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata. E declarou: pequei, pois trair sangue inocente. Mas eles alegaram: o que temos a ver com isso? Esta é tua questão. Judas atirou então as moedas de prata dentro do templo e, abandonando aquele lugar, foi e enforcou-se. Entretanto, os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e comentaram: é contra a lei depositarmos esse dinheiro no cofre das ofertas, pois foi obtido a preço de sangue. Mas concordaram em usar aquelas moedas de prata para comprar um campo de oleiro e formar um cemitério para estrangeiros. Por esse motivo, ele se chama Campo de Sangue até esses dias. E assim se cumpriu o que fora anunciado pelo profeta Jeremias. Então eles tomaram as 30 moedas de prata, o valor que atribuíram os filhos de Israel, e as usaram para o campo do olheiro, assim como o Senhor me havia indicado. Jesus foi conduzido à presença do governador, e este o interrogou: és tu o rei dos judeus? Afirmou-lhes Jesus: tu dizes? Então passou a ser acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos, mas ele nada respondeu. Foi quando lhe questionou Pilatos: não ouves as acusação que todos levantam contra ti? Jesus, entretanto, mantinha-se em absoluto silêncio, e por isso ficou o governador fortemente impressionado. Contudo, por ocasião da festa, era costume do governador dar liberdade a um prisioneiro escolhido pelo povo. Detinham eles, naqueles dias, um criminoso muito conhecido de todos, chamado Barrabás. Então, Pilatos dirigiu-se à multidão que ali se havia reunido e lhe propôs: a quem desejais que eu vos solte, a Barrabás ou a este Jesus, que é chamado de Messias? Isso porque tinha conhecimento de que o haviam entregado por inveja. E aconteceu que, estando Pilatos sentado no trono do tribunal, sua esposa lhe enviou a seguinte mensagem: não faças nada contra este homem inocente, pois hoje, em sonho, muitas coisas sofri por causa dele. Todavia, os chefes dos sacerdotes e os anciãos influenciaram a multidão para exigir o livramento de Barrabás e a execução de Jesus. Então, o governador entregou à multidão o dilema: qual dos dois homens quereis que eu vos deixe livre? Exclamaram eles: Barrabás.
Pilatos ainda questionou-lhes: se assim é, que farei de Jesus, que é chamado de Messias? Brandaram todos: crucifique-o. Outra vez, insta Pilatos: por quê? Que crime cometeu este homem? Apesar de tudo, a multidão esbravejava, ainda mais furiosa: crucifique-o. Percebendo Pilatos que não conseguia demover o povo, mas, ao contrário, um princípio de tumulto já era visível, ordenou que lhe trouxessem água. Lavou as mãos diante da multidão e exclamou: estou inocente do sangue deste homem justo. Esta é uma questão vossa. E todo o povo respondeu: caia sobre nossas cabeças o seu sangue e sobre nossos filhos. Diante disso, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou que Jesus fosse flagelado e o entregou para ser crucificado. E sucedeu que os soldados do governador conduziram Jesus ao pretório e agruparam toda a tropa ao redor dele. Despojaram-no de suas vestes e o cobriram com um manto vermelho vivo. Trançaram uma coroa de espinhos e o forçaram sobre sua cabeça. Puseram em sua mão direita um coniço e, ajoelhando-se diante dele, escarneciam, exclamando: salve, salve, ó Rei dos Judeus. Cuspiram nele e, tirando o coniço de sua mão, espalhavam-lhe com ele a cabeça. Espancavam-lhe com ele a cabeça. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Assim que saíram, encontraram um homem da cidade de Cirene, chamado Simão, e o obrigaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar conhecido como Gólgota, que significa lugar da caveira. Deram-lhe para beber uma mistura de vinho com absinto, mas ele, depois de prová-la, negou-se a beber. E aconteceu que, após sua crucificação, dividiram entre si as roupas que lhe pertenciam, jogando sorte, e se acomodaram ali para o vigiar. Acima de sua cabeça fixaram por escrito a acusação forjada contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. As pessoas que passavam lançavam-lhe impropérios, balançando a cabeça, e exclamavam: ó tu que destróis o templo em 3 dias, o reconstróis, agora salva-te a ti mesmo. Desce dessa cruz, se és o Filho de Deus. Do mesmo modo, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os anciãos, zombavam dele, vociferando: salvou a muitos, mas a si mesmo não pode salvar-se? É o Rei de Israel. Desça agora da cruz e passaremos a crer nele. Pregou sua confiança em Deus. Então, que Deus o salve nesse instante, se verdadeiramente por ele ter piedade, pois afirmou: sou filho de Deus. Igualmente o ultrajavam os ladrões que ao seu lado havia sido também crucificado. Então, profundas trevas caíram por sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde daquele dia, e por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi,
Lama Sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Mas alguns dos que ali estavam, ao ouvirem isso, comentaram, ele chama por Elias. Sem demora, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou na ponta de um coniço, ergueu-a até Jesus e deu-lhe a beber. Entretanto, os outros o censuraram. Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Então Jesus exclamou uma vez mais em alta voz e entregou o seu espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes. De alto a baixo, a terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E deixando as sepulturas, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. E aconteceu que o centurião e os que com ele vigiavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, foram tomados de grande pavor e gritavam: é verdade, é verdade, era o Filho de Deus. Estavam presentes várias mulheres, observando de longe. Eram discípulas que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servirem, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao pôr do sol, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, o qual havia se tornado discípulo de Jesus. Teve ele uma audiência com Pilatos para pedir-lhe o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. Então José tomou o corpo e o envolveu com um lençol limpo de linho e o colocou em um sepulcro novo, o qual ele próprio havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Estavam ali assentados em frente ao sepulcro Maria Madalena e outra Maria. No dia seguinte, isso é, no sábado, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e foram até Pilatos e argumentaram: Senhor, recomendo-nos de que aquele enganador, enquanto vivia, prometeu: passados 3 dias ressuscitarei. Manda, portanto, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, raptando o corpo, proclama ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. E esta derradeira fraude cause mais dano do que a primeira. Ao que ordenou Pilatos: levai convosco um destacamento, ide guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Seguindo eles, organizaram um sistema de segurança ao redor do sepulcro e, além de manterem um destacamento em plena vigilância, lacraram a pedra. Palavra do Senhor. Amados irmãos, aqui nós temos pontos importantes que nós devemos tratar. Jesus é levado a Pilatos para ser julgado. Judas sofre remorso e suicida-se. Pilatos lava a mão e solta Barrabás. Jesus é humilhado, é escarnecido. Jesus é maltratado. Jesus é crucificado. E Jesus morre na cruz. Amados irmãos, Mateus, ele escreve, ele nos aponta uma trajetória rápida, não detalhada
mas com uma precisão dos acontecimentos que de ler, de meditar, dói a nossa alma, dói o coração de ver o sofrimento do nosso Senhor pelos nossos pecados. Irmãos, fazendo essa leitura é um momento propício, porque nós estamos, né, num momento de tanta desilusão, de tanta falta de amor, de tanta polarização, quando nós olhamos o que Mateus nos escreve no capítulo 27 e vemos o que o nosso Senhor e Salvador sofreu por nós, faz com que nós nos apeguemos ainda mais a Ele, porque Ele se colocou no nosso lugar, Ele sofreu e morreu por nosso lugar, e Ele ressuscita em nosso favor e nos religa ao Pai. Através da sua intercessão e do seu sangue, Ele nos compra. Com preço de sangue nós fomos comprados. Amém? Irmãos, vamos fazer uma oração para agradecer a Deus por nos religar a Ele, por Jesus nos ligar ao Pai, por nos justificar. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te louvar e te agradecer. Te agradecer por fazer, Senhor, por fazer por nós, Pai, o que nós não podíamos. O Senhor enviou o teu Filho, Pai, para nos salvar, para redimir-nos dos nossos pecados. E nós te agradecemos por isso. Que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja engrandecido e que nós, ó Pai, te agradecemos. Nós te agradecemos, Pai, por Cristo nosso Senhor. O Senhor ter enviado o nosso Salvador, o nosso Redentor, Pai. Nós te agradecemos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos e clicar no sininho para que você seja notificado do próximo vídeo. Fiquem com Deus e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, hoje e sempre. Amém.